Ora, muito bom dia. Hoje com um atraso ligeiramente maior do que é habitual, mas a verdade é que, como eu lhe expliquei ontem, a aplicação do Facebook não anda a passar os melhores momentos e por isso não é fácil às vezes colocar as coisas no ar exatamente às 8 da manhã. Em todo caso, fica aqui a pedir desculpas e antes de prosseguir, porque temos aqui uma agenda um bocadinho feinha hoje, do ponto de vista de dimensão, quero pedir a quem está a ver que me diga se o som e a imagem estão a chegar bem, pelo menos valha-nos isso. Olha, a Bíblia Ribeiro diz que sim, está tudo bem. Vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda muito prolongada. Primeiro ponto, como sempre, o período antes da ordem do dia. E para falar de quê, eu já lhe vou dizer. Brexit. As coisas estão a ficar muito complicadas para o lado do Canal da Mancha. E isto é a concretização de um ditado que nós portugueses conhecemos bem e que dá pelo nome de tudo aquilo que começa mal, tarde ou nunca se endireita. O mesmo é dizer que este processo estava mal pensado logo desde o início. Particularmente quando David Cameron convoca aquele referendo para fazer face àquilo que eram os populistas à direita do seu partido. Segundo, os ingleses e a classe política inglesa não teve a coragem de se explicar aos eleitores, mesmo já depois de concretizado o referendo, que nada daquela história do, bom, se tivermos que fazer um hard Brexit, é um hard Brexit e isto não passa nada, não tiveram a coragem, nem o cuidado, nem o engenho de explicar aos eleitores ingleses e ao povo inglês que as coisas iam correr mesmo muito mal se houvesse um hard Brexit. E como sabe, neste momento, com aquilo que se passou ontem, que foi o adiamento da votação no Parlamento, da iniciativa da Sra. Theresa May, porque ela sabia que ia perder aquela votação, as coisas estão a ficar muito feias. Porque até os trabalhistas, que na sua essência não querem o Brexit, ficaram entalados. Mas a verdade é que os trabalhistas querem eleições para poder governar. E no meio disto tudo vão atropelando o futuro do Reino Unido. Bom, há pessoas que dizem que a União Europeia devia ceder, e devia ceder mais. Eu, pessoalmente, acho que não, porque a União Europeia já cedeu até onde podia ceder, e mais, é preciso olhar para isto de uma forma estratégica. O mesmo é dizer, imagina o que era, se facilita demasiado a vida aos ingleses, o que é que vai acontecer a seguir? Um dia destes a Bulgária, a Hungria, outro país qualquer chateia-se, ameaça que se vai embora, e depois vai a União Europeia a correr, ceder atrás. Ora bem, mais dia, menos dia, não há União Europeia. Portanto, isto é um clube com regras e essas regras têm que ser respeitadas. Vamos ver o que é que nas próximas horas, nos próximos dias, os ingleses vão decidir, sendo certo que uma coisa para mim resulta clara. A Inglaterra e os ingleses vão pagar muito caro esta estupidez que foi o Brexit. Ainda para mais, não podem dizer que não tiveram toda a ajuda para minimizar o problema, porque ainda ontem o Tribunal de Justiça da União Europeia, a seguir o conselho do seu advogado-geral, tornou bem claro que se os ingleses quiserem voltar atrás no Brexit, podem voltar, mesmo sem renegociar seja o que for com os restantes parceiros. Portanto, a bola está totalmente do lado dos ingleses e só se não quiserem é que não resolvem o problema. Se quiserem resolver mal, vão aprender, como muitas vezes apanharam chapadas na vida. Eu costumo lembrar às pessoas uma coisa. Quando a União Europeia foi criada, na altura chamava-se Comunidade Europeia, em 57 os ingleses ficaram de fora. E depois passaram os anos 60 a olhar para o umbigo, a fazer meia culpa, entramos, não entramos, entraram em 73, com a Irlanda. Bom, a verdade é que isto mostra que eles sempre entram tarde. E depois arrependem-se pelo meio. Bom, lembra-se do Sistema Monetário Europeu? Também não criaram o Sistema Monetário Europeu, depois já participaram no Sistema Monetário Europeu, depois fizeram borrada, foram corridos do Sistema Monetário Europeu, enfim, depois participavam na moeda única, não participavam na moeda única. Isto é uma questão histórica. Portanto, estes senhores vão pagar com língua de palma aquilo que andaram a fazer. Os disparates que andaram a fazer. Bem, segundo ponto da conversa de hoje, que é uma história que vem de sexta-feira. O deputado Paulo Trigo Pereira, que eu conheço, devo dizer, contra quem pessoalmente não tenho nada, contra quem do ponto de vista técnico tem tudo, decidiu abandonar, eu era para ter falado disto ontem, não houve tempo, decidiu abandonar o grupo parlamentar do Partido Socialista. E a argumentação de Paulo Trigo Pereira é, bem, estes senhores pá, não respeitam nada, quem percebe de finanças públicas, pá, não falam comigo, eu já pedi reuniões, não arranjam tempo para se reunir comigo e não sei das quantas. E, portanto, eu vou-me embora. Mas vou-me embora, sendo que
Eu continuo no Parlamento. Bem, esta segunda parte para mim não tem problema nenhum. Mas a primeira parte tem. Primeiro ponto. Paulo Trigo Pereira está surpreendido pelo facto dos independentes no grupo parlamentar estarem a ser ostracizados. Eu vou-lhe dar 3 exemplos de independentes. Olha, Mário Centeno, Ministro das Finanças, só não foi para a rua porque a conjuntura facilitou-lhe a vida. Mário Caldeira Cabral, lembra-se, Ministro da Economia, já foi para a rua. Só faltava Paulo Trigo Pereira. Não percebo muito bem porque é que Paulo Trigo Pereira, com a idade que tem, não percebe que os partidos estão-se a marimbar para os independentes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu não tenho pena nenhuma daquilo que está a suceder a Paulo Trigo Pereira. E vou-lhe explicar porquê. Este senhor, apesar de ser professor de Finanças Públicas, 700 pessoas em direto, obrigado pelo apoio à cor do dinheiro. Apesar de ser professor de Finanças Públicas, é uma pessoa que tem um defeito gravíssimo, que é defende mais Estado. Eu recordo-me que há uns anos, num debate na RTP, quando eu defendia o corte de despesa, porque tinha mesmo que saber fazer corte de despesa, Paulo Trigo Pereira dizia que não se fazia corte de despesa, nem que se tivesse que aumentar impostos. Dizia, inclusive, que havia espaço para aumentar impostos. Ora, explique-me lá você. Você acha que ainda há espaço para aumentar impostos? Acha que paga pouco? Mas já percebeu porquê? Paulo Trigo Pereira é um funcionário público. É um professor de uma universidade do Estado. E, portanto, defende aquilo que é o lobby do Estado. Mas, aqui há uns meses, recorda-se, ele deu uma entrevista ao público a falar sobre o problema de Itália. E dizia assim: bom, meus amigos, se a Itália diz que pode ter um déficit superior, bem, para nós até nos dá jeito. Como nós somos pequeninos, até não nos portamos mal, vamos passar por entre os pingos da chuva. E isto é uma coisa inacreditável que eu nunca pensei ouvir um professor de Finanças Públicas. E vou-lhe explicar porquê. Bom, é verdade que a Itália é um problema grave e a França vai ser, como vamos ver daqui a bocadinho. Bem, mas o que é que nós temos a ver com isso? Repara uma coisa. Imagine que os mercados põem os olhos na Itália e nós decidimos ir atrás de Itália. Nós não sofremos as consequências. Sofremos! As nossas taxas de juros passarão a subir. Ora bem, eu não consigo perceber como é que um professor de Finanças Públicas diz isto. E, portanto, é por isso que eu trago esta análise aqui hoje. Olha, sabe qual é um dos maiores problemas da economia portuguesa? São os Paulos Trigo Pereira. Como eu disse ontem no artigo do Jornal de Negócios. Sabe porquê? Porque estes senhores vêm para aqui, emprestam a sua credibilidade económica e a sua credibilidade académica aos governos e aos partidos e depois, quando a coisa começa a correr mal, piram-se, metem o rabo entre as pernas e vão-se embora. E, entretanto, quem fica com a marmelada para pagar somos nós, somos os contribuintes, está a perceber? É por isso que eu tenho muito pouco respeito, do ponto de vista institucional, por pessoas assim. É óbvio que, do ponto de vista pessoal, não tenho nada contra o Paulo Trigo Pereira, eu falo muito bem com ele, mas não posso deixar de criticar a sua postura técnica, porque está errada na sua essência. É um erro. Bom, terceiro ponto. O meu antigo colega e amigo Pedro Cisa Vieira, Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro. Bem, ele foi, e bem, ilibado, ou melhor, o Tribunal Constitucional arquivou, e bem, aquela história do seu processo, porque não sei o quê, durante 2 dias foi administrador de uma empresa de imobiliária criada com a mulher e era ministro. Aqui eu sempre achei aquilo uma estupidez, como disse aqui. Bom, mas há aqui um ponto. É que, na argumentação ao Tribunal Constitucional, argumentou-se que, bem, ele já não era ministro daquela pasta. Quando o problema se colocou, já era ministro de outra coisa. E, portanto, isto resolveu o problema. Bom, eu preferia que ele não tivesse chegado aqui. Até porque, como foi explicado ontem, o próprio Ministério Público, no processo enviado ao Tribunal Constitucional, teve o cuidado de explicar que Pedro Cisa Vieira atuou de boa fé e, portanto, não estava a praticar um ato doloso, ou seja, com culpa. Está a perceber? Portanto, eu preferia que não se tivesse chegado a esta explicação de, bom, eu era ministro de, agora passei a ser ministro de. Não valia a pena. E, portanto, preferia que a justificação nunca tivesse sido esta, e a verdade é que isto foi argumentado junto ao Tribunal Constitucional por parte do próprio Cisa Vieira. Mas, repito, aquilo era uma estupidez, não fez sentido nenhum andarmos a perder tempo com aquela história do ministro e da sua mulher. Aliás, sua mulher, que curiosamente foi nossa colega na faculdade. Bem, vamos lá então ao primeiro ponto da agenda de hoje. Como viu, isto aqui hoje foi só período de ordem do dia, e como você vai perceber hoje, o assunto é muito sério porque vai andar à volta da saúde. Bem, eu ontem já tinha deixado aqui um bocadinho a deixo, assim não é. Esta greve dos enfermeiros está a pôr em risco a vida de pessoas. Eu não quis arriscar isto ontem, embora já tivesse andado a ouvir nas últimas semanas por parte de muita gente, inclusive que trabalha na saúde, enfermeiros, inclusive, médicos, inclusive,
que isto era assim. Mas não quis avançar, porque não tenho que ser eu a dizer estas coisas, tem que ser pessoas com acesso aos processos e com a autoridade técnica para dizer isto. Bom, onde é que eu quero chegar? Muito simples. Ontem, o bastonário da Ordem dos Médicos veio explicar, preto no branco, que de facto algumas cirurgias urgentes foram adiadas. E não é só cirurgias de crianças. Aliás, há um jornal hoje que diz aí que os médicos querem que pelo menos cirurgias de crianças sejam feitas. O que é uma vergonha. A situação que se chegou. Bom, mas voltemos a isto. Eu sei que a Ordem dos Médicos é um lobby, defende os seus interesses. Eu sei que o bastonário depois já às vezes disse coisas exageradas, e não sei, qualquer bastonário diz. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é verdade. Esta história do adiamento de cirurgias está a pôr em causa os problemas de doentes urgentes. E não é só na oncologia. E já agora uma coisa que ele disse ontem, muito bem, peraí, imagine, alguém que tem um problema, um tumor, não faz a cirurgia agora, adia 6 meses. Isto não pode depois evoluir e criar uma neoplasia a partir da qual já nem sequer vale a pena operar. E vai para a quimioterapia ou outro tipo de tratamento qualquer. É verdade. Portanto, ainda bem que não fui eu, foi o bastonário da Ordem dos Médicos, mas isto não resolve o problema. Porque é uma situação grave e é uma vergonha. Bom, segundo ponto nesta matéria, parece que não tem nada a ver com isto, mas tem. Porque ficámos a saber ontem que o Governo criou um mecanismo célere e ágil para resolver o problema dos lesados do Banif. Bom, eu não tenho a certeza quantos lesados mesmo há do Banif. E há uma certeza que eu tenho. Eu, como contribuinte, vou pagar aquilo e não quero pagar. Mas agora há uma coisa que me choca. Então, espera aí. Tanto empenho e esforço para criar um mecanismo célere e ágil, entre aspas, para resolver os problemas dos lesados do Banif, e não há empenho para resolver de forma célere e ágil o problema de greve dos enfermeiros. Bem, ok, eu sei que me vão dizer que estes tipos extremaram posições, é verdade, os enfermeiros foram longe demais, mas a verdade é que há uma série de coisas que os enfermeiros têm razão. E agora a pergunta que se tem que fazer é, espera aí, nos últimos anos não houve tempo para resolver pelo menos uma parte destes problemas? E para evitar que esta marmelada chegasse a este ponto, houve. Sabe qual é o problema? Não há dinheiro. E sabe porquê é que não há dinheiro? É muito simples. Porque o Governo andou a alimentar outros lobbies da administração pública, a dar dinheiro onde não devia ter dado e de forma tão acelerada, e agora falta dinheiro aqui. Bem, dinheiro é outro problema, falta engenho também. E esta ministra, como já se percebeu pelas últimas semanas, é uma regente, ela está ali para fazer boa figurinha, até boa cara, até às eleições, não está para resolver nada. Bom, mas a verdade é que o problema das pessoas, olha, mais de 200 pessoas em direto, muito obrigado pelo apoio ao Cor de Dinheiro, sinceramente muito obrigado, mas, repare, para que tanto empenho em resolver uma coisa que não tem urgência neste momento, ainda para mais os contribuintes vão pagar, pode ter a certeza que vão pagar, sem resolver o problema dos enfermeiros. Isto é que é urgente. Você dirá, mas como é que é possível? Eu vou-lhe explicar como é que é possível. E é muito simples. Olhe, os mortos não fazem manifes, percebe? O Mário Nogueira faz manifes, professores fazem manifes, aquela malta toda anda para aí a fazer manifes. Mas os mortos e os doentes não fazem manifes. Portanto, o Governo acorrona-se com os outros e cede-lhes tudo e mais alguma coisa, em vez de resolver o problema principal. E o problema principal são os doentes, os urgentes, os oncológicos, as crianças que não têm cirurgias e alguns deles vão morrer. Percebe? Isto é que é o problema. Como muito bem dizia ontem o bastonário da Ordem dos Médicos. E, portanto, como os mortos não fazem manifes, percebe? Nem andam ali à porta do seu Primeiro-Ministro, a coisa passa. Estão-se marimbando. O que interessa aqui é satisfazer eleitores e corporações que dão votos. Não é? As eleições até já estão marcadas para outubro do próximo ano. É esta a explicação. Bom, ainda na saúde, que era o último ponto, eu vou trazer mais para a frente, já percebeu por passagem do tempo, vou ter que deixar alguns temas para amanhã, mas ainda na saúde. A Lei de Bases da Saúde, que vai ser aprovada hoje em Conselho de Ministros, critica o papel do Estado, o papel dos privados na saúde. Quer ver o que é que diz? Uma das coisas que diz, que é uma coisa absolutamente fantástica, diz assim: nos últimos anos tem-se assistido a um forte crescimento do setor privado da saúde, associado a grandes grupos económicos e quase sempre acompanhado por efeitos negativos no SNS. What the fuck? Espera aí. Então é o aparecimento de grupos privados que têm lixado o SNS? Não estou a perceber. Espera aí. Um dos problemas que isto aponta é a saída de profissionais do setor do Serviço Nacional de Saúde para os privados. Diga-me só uma coisa. Você acha que alguém muda de empresa se estiver a ser bem tratado? Se tiver as melhores condições? Acha? Então porquê que acha que as pessoas saem do SNS para o privado? Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que esta gente que fez isto é absolutamente idiota. Não tem outro nome.
Não sei se foi a ministra que mudou isso, se foram os anteriores que fizeram este documento. Isto é uma vergonha. Sabe o que isso quer dizer? Olha, espera aí. Então, a malta deixa de ir aos hospitais para o setor privado. Mas porquê? É só porque pagam mais dinheiro. Têm seguros? Ótimo. Sabe o que é concorrência? O que esta malta no SNS precisa é concorrência. O que este documento vem dizer é exatamente o contrário. Isto é típico de socialistas no pior sentido do termo. Isto é um país socialista, não tenha vergonha na cara. O que nós devíamos estar a fazer em Portugal é um sistema holandesa. Sabe como é que é um sistema holandesa? Olha, o Estado paga um seguro de saúde a todos os cidadãos. E os cidadãos escolhem para onde querem ir. Se querem ir para o hospital público ou o hospital privado. Era isto que nós devíamos ter. Temos um arremedo mal parido, não é? Que é isto, setor SNS mais setor privado, e depois ainda por mais ainda se vem criticar a saúde do setor privado. Isto é de doidos. Ou melhor, isto é de socialistas. Já percebeu que é uma estupidez. O desenvolvimento da saúde privada só veio ajudar a melhorar a qualidade da saúde e a melhorar a qualidade dos utentes e dos doentes e dos pacientes. Percebe? Esta malta que faz estas coisas não tem vergonha na cara e diz exatamente o oposto. Chama-se isto complexo socialista. Bom, sigamos para bingo, que isto se faz tarde. Mais um grande tema de ontem, Emmanuel Macron. Eu vou deixar a história do pagamento de dívida ao FMI mais o Porto Setúbal para amanhã, porque temos aqui a história do Sr. Macron ontem. Eu não sei se ouviu o discurso do Sr. Macron, uma coisa deprimente e lamentável. Primeiro, cedeu. Segundo, cedeu mal. Aumentar salário mínimo em 100 euros, sem aumento da produtividade, a França tem a produtividade em queda. É de doidos, é de loucos. Terceiro, eu acho que Macron não percebeu coisa nenhuma dos erros que cometeu. E é inacreditável como é que um indivíduo com 60% de maioria no Parlamento não percebeu os disparates que anda a cometer. O problema da França é impostos elevados? Mas é impostos elevados porque tem despesa elevada. E isto o Sr. Macron não explicou ontem, não explicou nos últimos meses e, pelos vistos, não quer resolver o problema. O que é que ele criou? Ele está a adiar uma chatice. Os coletes amarelos já perceberam que ele está borrado de medo, que cedeu, já percebeu que ele não está a ver rigorosamente nada à sua frente e vão continuar a sua luta. É assim que se perde um país. Bom, você dirá, não é só ali. Pois não! Nós em Portugal fizemos a mesma história. Nós não soubemos explicar às pessoas que o Estado gastava demais e, portanto, quando o Estado gasta demais tem que ir buscar impostos a mais. Está a perceber? O problema da França é este, não é mais nenhum. Este senhor não percebeu o problema, não o sabe explicar, meteu-se no molho de brócolos e não vai sair dali facilmente. Bom, como eu dizia, vou ter que deixar os dois últimos pontos para amanhã, que já vamos com muito tempo, já vamos com 20 minutos desta marmelada e, portanto, quero-lhe agradecer o ter estado desse lado, o apoio que dá à cor do dinheiro. Mesmo para o final, vou-lhe só pedir um favor, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? É que aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.